Jogo entre Palmeiras e Remo será anulado? Entendo o desenrolar da polêmica. Viagem para a Rússia para fechar com Nino, entenda os detalhes. Giai deve receber proposta antes da Copa do Mundo. Você leva no aeroporto? W Torre avança em estudo para aumentar a capacidade do Nubank Park e as novidades por Almada e quem diria, Fabinho no Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 a mais, vocês estão bom? Tem muita coisa legal pra gente conversar no vídeo de hoje, um vídeo recheado de informação e sem muito mimimi, eu quero começar falando a respeito do dia após jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras retorna aqui para São Paulo, os jogadores que estiveram aqui em São Paulo, que não viajaram, tiveram agenda lotada, treinamento pesado, muito recondicionamento muscular, recondicionamento físico, né? Porque provavelmente o Palmeiras vai entrar com um time misto contra a Jacuipense, talvez até um time prioritariamente com jogadores reservas e até crias da academia, mas o Palmeiras não vai entrar de salto alto, tá? A partida contra o Remo foi um divisor de águas nesse Campeonato Brasileiro e escancarou tudo aquilo que a gente vem falando aqui no canal a respeito da dificuldade da profissionalização da arbitragem. O árbitro Rafael Klein foi muito mal na partida, o VAR pior ainda, e isso deixou uma rusga, né, um problema gigantesco no Palmeiras e para a CBF. O Palmeiras hoje esteve numa reunião muito séria, tá? Focando ali especificamente nessa partida e foi debatido que a CBF errou. Tá? Então aquele gol mal anulado do Bruno Fux prejudicou o Palmeiras, tá? E pode até ter definido as rédeas do campeonato, a gente não sabe, né? De repente 2 pontos podem definir. O Palmeiras tentou a anulação da partida, tá? Levou essa questão a público, levou em pauta para poder conversar com a CBF, mas isso não deve seguir. Tá? A partida não deve ser anulada. Aí eu fiquei me perguntando, né? Poxa, será que se fosse contra o Flamengo eles tomariam a atitude de anular a partida? Porque a sensação que eu tenho é que sim. Agora, o Palmeiras não pode também se dar por vencido no campeonato, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e, objetivamente, o Palmeiras só depende dele mesmo e não está fazendo boas partidas, tá? Para mim, essa situação toda é um escândalo bizarro, tá? E eu acho que o Palmeiras precisa sim se posicionar na CBF e buscar as esferas superiores como a FIFA, por exemplo, se for o caso, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar uma elevada no astral do vídeo aqui, porque tem duas joias do Palmeiras, e você já vai entender por que eu tô falando deles agora, que estão na pré-lista da Copa do Mundo para vestir a camisa da seleção argentina, e essa informação é interessante, se liga. O Palmeiras provavelmente terá Giai e Flaco Lopes convocados para a seleção argentina para trilhar os seus passos na Copa do Mundo. E eu fiz questão de pontuar isso aqui, porque ambos os jogadores argentinos foram desacreditados por muito tempo pela própria população argentina, né? E agora estão aí com o pezinho na Copa do Mundo, em especial o Flaco Lopes, né? Que soube ter paciência e se recondicionou fisicamente para isso. Pois é, mercado da bola, senhoras e senhores. Começando a respeito do Giai. Como a gente está falando, a Copa do Mundo e a seleção argentina como um todo deu um peso e um glamour para um jogador que de repente não tem tanta qualidade técnica, mas que ao menos está tentando compensar com raça. Pois é, a informação é que propostas pipocarão na mesa do Palmeiras antes da Copa do Mundo. E vai caber ao Palmeiras definir se vende ou não o jogador. O destino muito provavelmente a Liga Italiana, tá? Ficamos sabendo que Atalanta, Sassuolo, tem vários times da Itália que estão interessados no jogador, até o Milan. Eu desconfio dessa informação a respeito do Milan, mas é uma informação que está disponível na internet, então estou trazendo para vocês. Palmeiras não deve receber menos do que 80 milhões de reais nessa transação, e aí a primeira pergunta do vídeo é: você levaria no aeroporto? Eu levaria. O problema é que o banco do Giai é o Kelvin, e o Kelvin não chegou ainda no Palmeiras, não tá conseguindo jogar absolutamente nada, né? Sei lá, é aquele negócio, né? Entre a cruz e a espada. Vende um jogador que é minimamente ok por uma grana alta, e aí você utiliza um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras, ou faz o quê? Qual é a sua saída pro Verdão? Diz aí nos comentários. Aliás, rapaziada, vamos falar do Almada e do Nino, mas antes, deixa eu pontuar uma questão aqui para vocês,
Nosso clube de membros está crescendo muito e eu agradeço a vocês de coração, tá? Hoje vai ter mural de comentário, nós vamos ler alguns comentários que estão separados aqui e se você quiser ter certeza que o seu comentário será lido, por R$ 4,50 você clica aqui no YouTube no botão de virar membro, vira membro do canal, ajuda a gente a seguir com esse trabalho, você sabe que a gente é independente, não é fácil. E, poxa, no pior dos cenários possíveis, você está dando uma força gigantesca para alguém que faz um trabalho sério. Tá bom? Para alguém não, para uma equipe, né? Bom, meu povo, seguindo aqui no nosso giro de notícias, Luigi também vai receber proposta, é oficial, tá? Provavelmente a Arábia e o Atlético Mineiro são dois dos clubes ali que vão colocar na mesa uma grana pro Palmeiras, vamos ver o que vai rolar. É outro jogador que eu venderia também sem pensar duas vezes, me diz a opinião de vocês nos comentários. Muito provavelmente, se o Luigi for vendido, o Heitor sobe pro profissional e eu tô realmente torcendo para isso acontecer. A mesma ansiedade que eu tinha pro Endrick voltar, né, ou melhor, pro Endrick subir, eu tenho agora pelo Heitor. Espero que dê certo, tá bom? Vamos lá, meu povo. Falando de Thiago Almada, hoje saiu uma matéria muito importante e oficial dizendo que o Atlético de Madrid vai negociar o Thiago Almada. O Almada não segue no Atlético de Madrid na próxima janela. Entretanto, não há indícios de que o jogador volte para o Brasil. O interesse dele é em realmente seguir ali pela Europa, de repente pegar um outro time de segunda prateleira e tentar ir galgando degraus para chegar num time de primeira prateleira novamente um pouco mais maduro, tá? River Plate também vai fazer proposta e o jogador vai dar uma balançada, porque voltar para a Argentina é algo que agrada ele também. Não acho que o Almada fecha com o River, não acho que o Almada fecha com o Palmeiras. Ele tá com cara de que vai pegar um time ali tipo uma Lazio, sabe? Um Napoli, um time de segunda prateleira ali para poder ganhar um pouco mais de maturidade, de experiência e aí seguir na Europa. De qualquer forma, eu gostaria muito que o Palmeiras fizesse esse movimento pelo Almada, mas a gente tem surpresa, tá? Informação do setorista Alexander Vieira, um setorista experiente que trabalha também cobrindo o Palmeiras. E olha que informação importantíssima, tá? Segundo o setorista, o Palmeiras mandará uma delegação, ou melhor, ele não usou esse termo de Palmeiras mandar delegação. O que ele usou é o seguinte: as pessoas envolvidas na negociação com o Nino viajarão para a Rússia neste final de semana agora para poder fechar a contratação. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que essa semana a gente ia ter notícia bombástica? Essa é a informação que a gente tem para passar para vocês, tá? Parece que o Palmeiras só tá aguardando um ok do Zenit para fechar a contratação do Nino. Se é verdade ou não, saberemos em breve, tá? O Alexander errou algumas vezes esse ano quando ele cravou algumas coisas, mas de qualquer forma a gente está acompanhando de perto. Ele passou uma informação que é o seguinte, ó. O Palmeiras já tem proposta pronta e como a gente já noticiou aqui, né, de maneira exclusiva, já havia uma espécie de pré-acordo com o Nino. E aí, ao que tudo indica, então o Palmeiras viaja para botar essa negociação em russo na mesa, né? Na mesa dos russos lá, para poder de fato fechar e reacender toda aquela chama para a contratação do zagueiro. Nino deve ser jogador do Palmeiras, assim como o Barbosa. Mas o Barbosa tem um caso em especial que eu preciso contar pra vocês. É assim, é meio absurdo, mas pode acontecer, tá? O Palmeiras já pagou 5,5 milhões pelo jogador, num total, no montante, né, de 19 milhões que o Palmeiras vai acertar com o Botafogo. O que tem de bomba nessa situação? É o seguinte, desses 5 milhões que o Palmeiras pagou, o Palmeiras colocou um gatilho na contratação que é o seguinte: o Botafogo não vai poder deixar o Barbosa exceder ou chegar no número de jogos limite para o Brasileirão. Se isso acontecer, o Palmeiras tem direito de sair da negociação e receber o dinheiro de volta, ser ressarcido. Barbosa tem, pasmem, tá? Barbosa tem 11 jogos com a camisa do Botafogo no Brasileirão. Se ele completar mais um, ele chega no limite, né? Com 13 jogos ali, o jogador já não, teoricamente, já não poderia mais vestir a camisa do Palmeiras nesse Brasileirão. Será que o Botafogo vai até as últimas consequências nessa situação? Ou será que o Botafogo vai de fato respeitar o contrato e vai esperar um pouco mais para poder, de fato, como eu posso dizer assim, liberar o jogador pro Verdão? Deixa a sua opinião nos comentários. Barbosa e Nino, dois zagueiros. Fecha a casinha agora? O Palmeiras precisa contratar mais alguém para o setor defensivo, talvez para as laterais, né? Eu sou a favor de um lateral direito e do Bernabei. Embora o Bernabei agora já tenha completado também os jogos aí, tá mais complicado, né? Legal. Sobre o Fabinho, meu povo, atenção, tá? É informação também, não é opinião. O
Al Ittihad não renovará o contrato do Fabinho. Ponto. O que o Palmeiras pode fazer de posse dessa informação? Primeira opção, ir para cima do Fabinho e tentar a contratação do jogador, que ganha um salário de 11 milhões por ano, né? Eu acho que é isso. Não, 11 milhões por ano? Acho que é mais ou menos isso, 11 milhões por ano. Ou por mês, enfim. A gente vai confirmar essa informação posteriormente, tá? Ou, de fato, simplesmente deixar o jogador passar diante de seus olhos. Ele não gostaria de voltar para o Brasil. Entretanto, o Fabinho pode até ser convencido se o Palmeiras botar uma grana na mesa. Pergunta que fica para vocês é a seguinte: faz sentido, o jogador viria de graça, beleza, mas investir, por exemplo, um salário de 2 milhões, 3 milhões no Fabinho, trazer o jogador para cá e deixá-lo ali no pior dos cenários como nosso volantão, nosso camisa 5? Deixa sua opinião nos comentários aqui para mim, porque é muito importante, eu quero muito falar a respeito disso, tá bom? Bom, a respeito da W Torre, né? Então a W Torre está estudando, está fazendo um estudo para aumentar a capacidade de lugares disponíveis no estádio Nubank Park, tá? Então o estádio tá parado lá, o pessoal vai fazer toda aquela manutenção, né? Colocar o logo do Nubank, etc. E aí há uma grande possibilidade deles estudarem, né, no futuro, fazer um remanejamento de posições. Hoje cabem acho que 43 mil, né, no Allianz Parque, no Nubank Park. E aí a expectativa é que esse número de assentos disponíveis aumente, né? Eu acho uma boa, tá? Uma grana extra que vai vir de bilheteria e tal, mas aí o Palmeiras ficaria sem utilizar o estádio por um tempo. Vamos posicionando vocês assim que tivermos informações. Bora pro nosso mural de comentários, que eu quero ler os comentários que o pessoal selecionou aqui pra gente. Lembrando que uma vez sim, uma vez não, a gente vai fazendo o nosso mural, beleza? Vamos lá. O Éder Mendes está dizendo o seguinte, ó, o nome de Dodô, lateral direito da Fiorentina, eu acho que é um bom nome para o Palmeiras. Caso Danilo e Thiago Almada não vier, Danilo entende que tem mercado europeu, mas o Almada já não é tudo isso. O Palmeiras está se humilhando muito. Se fosse para ver, já tinha vindo. Com esse dinheiro que iria pagar nesses dois, o Palmeiras podia investir em Luiz Henrique, Igor Jesus ou Claudinho e Álvaro Montoro. Éder, um abraço para você, meu irmão. Cara, eu acho que assim, ó, o Almada é um baita jogador. Também acho que não é o craque, né, que a gente pinta por aí, mas é um baita jogador. Agora, de fato, o Palmeiras não tem que ficar se dobrando, sabe? E aceitando o que os jogadores querem sempre e tal. Eu acho que no caso do Thiago Almada, realmente, dane-se, entendeu? Agora, o Danilo, pra mim, vale a pena. Ele quer vir pro Palmeiras, é caro, mas é um baita jogador. Bom, pra mim ele é titular da seleção brasileira ao lado do Casemiro, tá? Ele não vai ser porque o Ancelotti não vai ter peito pra isso. Vai deixar o Bruno Guimarães, mas deveria, tá? Gosto muito desse jogador. Agora, sobre Luiz Henrique, Igor Jesus, Claudinho, cara, eu concordo, tem que trazer um jogador pelo menos de peso. O Palmeiras precisa, não é questão nem de querer, né? Há necessidade de fazer isso. Bom, vamos lá, meu povo. O pessoal selecionou um monte de comentário aqui, mas não vai dar para ler todo mundo, é claro, né? Ó, o Palestra tá dizendo o seguinte: ô Henrique, lembra que eu tinha falado do Dodô da Fiorentina? Então, parece que eu vi uma notícia que o Palmeiras tá monitorando ele. O pessoal tá falando bastante do Dodô, né? O Dodô é aquele lateral esquerdo que acho que jogou no Santos, se não me falha a memória, né? Bom jogador, tá? Cabe com a camisa do Palmeiras? Cabe. Faz sentido o Palmeiras investir nesse jogador? Eis que um mosquito assassino tenta nos atacar aqui. Bom, eu não acho que faz sentido pro Palmeiras investir essa grana, tá? Não nesse jogador, na minha opinião. Se for para investir agora, se for para escolher, mas e o Bernabé? Nem o Bernabé vem. Se tiver que definir mesmo, um ou dois nomes, para mim é Danilo e um atacante. É isso. E se vender o Alan, precisa de alguém de beirada de campo também, tá bom, meu irmão? Mas eu respeito sua opinião, com certeza. O Ademir tá falando o seguinte: parabéns, eu assisto o canal 90 Mais todos os dias aqui de Maringá, no Paraná. Um abraço pra você, meu irmão. Um abraço pro Paraná, terra maravilhosa, hein? Faz um tempo bacana que eu não passo por lá, mas em breve estaremos juntos. Henrique, o que você acha do nome do Rafinha pro Palmeiras? César, eu não sei se você tá se referindo ao Rafinha que joga no Barcelona, e se esse for o caso, esquece, sem condição nenhuma, tá? É uma estrela de nível internacional, não vem, esquece. Eu acho que é o único, né? Se for o Rafinha que jogou na Internacional, ele também tá fora de forma, não acho que faz sentido, tá bom? O Marco tá dizendo que acompanha o canal todos os dias aqui da Itália. Legal você falar isso, Marco. Eu tava vendo aqui, tem gente que assiste a gente do Japão, dos Estados Unidos, de vários países aí, Itália, França. Cara, como tem palmeirense nesse mundo, né?
É muito bom poder ver isso, sabia? De verdade, eu me sinto muito feliz vendo isso. O Gamer Ice falou o seguinte: eu e meu pai somos muito fãs do seu canal, mano. Meu nome é Andrei, o nome do meu pai é Sérgio. Mostra meu comentário no seu próximo vídeo, por favor. A nossa equipe selecionou. É por isso, meu povo, que eu falo pra vocês: comenta coisa bacana, elogia, faz uma crítica construtiva, fala de futebol. Perde tempo com essas bobeiras. A equipe vai apagar, você ficar com xingamento, vão apagar, não adianta nada, vai perder tempo. Um abraço pra você, tá, Andrei? Pra você e pro seu pai Sérgio, e obrigado de coração por acompanhar a gente. Vocês sabem como não é fácil e como a gente se esforça e se dedica pra tentar fazer um conteúdo muito bacana pra vocês, tá bom? O 9 em inglês falou o seguinte: Henrique, poderia falar do Fabinho? Eu lembro que nas notícias ele estava com um pré-acordo com o Palmeiras, depois não vi mais nada sendo falado sobre. Um abraço pra você, meu irmão. Tá vendo? O pessoal selecionou, mas eles não sabiam do que eu ia fazer o vídeo, tá? Olha que coincidência. Sempre é assim. Eles selecionam os comentários, eles não sabem o que a gente vai falar no vídeo, e aí, por coincidência, algumas vezes acaba casando, né? Então, sobre o Fabinho, falamos muito hoje, né, meu irmão? Um abraço pra você aí e obrigado, tá bom? E o HBR308, o último comentário de hoje. Ele falou o seguinte, sabe? Tava pensando nisso. Se Lopes, Alan e Giai foram vendidos e o Barbosa vieram, o Palmeiras pode montar um 3-4-3. Falamos bastante disso em HBR. Bastante, né? Desse Palmeiras com 3 zagueiros. Eu gosto da ideia. Porque Kelvin só sabe apoiar e Arthur é bom na construção. Então ficaria assim: Miguel, Gomes, Murilo, Barbosa, Kelvin, Marlon, Andreas, Arthur, Arias, Maurício e Roque. Pressão altíssima em cima do Abel, mas ele é teimoso. De fato, ele não aceita que o jogador tenha que pensar no jogo, e nisso está certo. Lopes tem que entender que o 9, que é o 9, está na Copa justamente por isso. Eu acho que assim, o Abel é muito teimoso, realmente, cara, concordo com você. Eu acho que sobre essa questão toda aí, envolvendo os 3 zagueiros, tá? Enfim, mudar um pouquinho, né? Fazer o time dar uma oxigenada, eu sinto falta, tá bom? Então, ó, você que é membro do canal e que comentou aqui nos últimos vídeos, primeiro eu quero te dar um abraço, de coração, obrigado, tá? A gente tem sentido muito carinho de vocês, né? E cada vez mais eu percebo que a galera que tá chegando aqui no canal é uma galera do bem, né? Que quer estar aqui. Então eu faço questão agora de ler o comentário dos membros, tá bom? Começando aqui, ó, pelo Carlos Ribeiro, que disse o seguinte, ó: boa noite. Muito chuveirinho na área, falta jogada de linha de fundo, e eu concordo com você, meu parceiro, em gênero, número e grau, tá bom? Eu acho que assim, o Palmeiras está trabalhando um estilo de jogo que me desespera, tá? E eu vou ser sincero, o Palmeiras está deixando na mesa muitas jogadas trianguladas no meio campo para forçar em zagueiros cruzando a bola para a área para outros zagueiros. Se você pegar, eu contei pelo menos uns 6 ou 7 cruzamentos do Fux ou do Murilo com o Gustavo Gomes na área. Tá errado, tá errado. Por que o zagueiro tá cruzando essa bola, né? Não faz sentido, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Emerson Bardi tá falando o seguinte, ó que legal. Eu sou de Jundiaí e de família palestrina, mas eu moro em Florianópolis. Legal, pessoal do Sul, hein? Eu gosto muito do seu canal por não ter objetivos comerciais e por ter informações aferidas. Parabéns, garoto. Emerson, um abraço pra você, meu parceiro. Obrigado você por acompanhar a gente. É óbvio que tem fins comerciais a partir do ponto de vista que a gente precisa se manter, né? Mas assim, a gente não troca dinheiro pela nossa alma, não, né? Então a gente faz só aquilo que realmente faz sentido fazer. Tá bom, meu povo maravilhoso? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Continuem acompanhando o nosso trabalho nas outras redes sociais também. Se inscreva no Facebook, nas outras redes todas lá. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Mais uma vez, um forte abraço e avante palestra.